Alguma vez, você já parou para pensar na União Europeia, aquela bandeira azul, com estrelas douradas que vemos em tantos lugares? Ela representa um sonho, uma ideia poderosa que nasceu das cinzas da Segunda Guerra Mundial, unir um continente marcado por séculos de conflitos, para que a paz finalmente pudesse reinar. Era uma promessa de prosperidade, de cooperação e de um futuro onde as nações europeias caminhariam juntas. Mas hoje, esse sonho está sob uma pressão imensa, enfrentando a maior tempestade de sua história. As rachaduras que antes eram discretas, hoje são abismos que ameaçam engolir todo o projeto. E a pergunta que paira no ar é assustadora. Será que a União Europeia vai sobreviver? Para entender o tamanho do desafio, precisamos voltar um pouco no tempo. A União Europeia não surgiu do dia para a noite. Começou com apenas 6 países, focados em carvão e aço, recursos que alimentaram as máquinas de guerra por tanto tempo. A ideia era simples. Se nossas economias estiverem entrelaçadas, uma guerra entre nós se torna não só impensável, mas materialmente impossível. E funcionou. Por décadas, a Europa viveu seu mais longo período de paz. O bloco cresceu, abraçou mais nações, criou um mercado único, uma moeda comum, e se tornou um símbolo de estabilidade num mundo caótico. Parecia que o sonho era inabalável. Mas, como em toda grande história, a calmaria precedeu a tempestade. A primeira grande rachadura visível foi o Brexit. Em 2016, o Reino Unido, uma das maiores economias e potências militares do bloco, decidiu sair. Foi um choque. Pela primeira vez, o projeto de união cada vez mais estreita andou para trás. O Brexit não foi apenas uma questão burocrática de tratados e tarifas. Foi um divórcio doloroso que expôs feridas profundas. Revelou uma desconfiança crescente em relação às instituições de Bruxelas, vistas por muitos como distantes, burocráticas e excessivamente poderosas. Acima de tudo, o Brexit abriu uma caixa de Pandora, mostrando a outros países que a saída era sim uma opção. A ferida deixada pelo Reino Unido ainda não cicatrizou e serve como um lembrete constante da fragilidade do projeto. E quando a Europa ainda tentava se recuperar desse golpe, veio outro ainda mais brutal. A guerra em larga escala voltou ao continente. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 foi um despertar brutal. De repente, a paz que a Europa tomava como garantida foi estilhaçada. A guerra na Ucrânia testou a solidariedade europeia como nunca antes. Por um lado, vimos uma união impressionante. Sanções coordenadas contra a Rússia, apoio financeiro e militar a Kiev, e o acolhimento de milhões de refugiados ucranianos mostraram uma frente unida. Mas por baixo dessa superfície, as tensões começaram a aparecer. Países mais próximos da Rússia, como a Hungria, hesitaram em cortar laços energéticos e criticaram as sanções. A dependência do gás russo, construída ao longo de décadas, se mostrou um calcanhar de Aquiles, forçando uma corrida desesperada por novas fontes de energia e expondo as diferentes vulnerabilidades de cada membro. A guerra também reabriu um debate fundamental sobre a segurança europeia. Por anos, muitos países se acomodaram sob o guarda-chuva de proteção da OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Mas a instabilidade na política americana e a urgência da situação na Ucrânia levantaram uma questão crucial. A Europa pode e deve ter uma capacidade de defesa autônoma. A ideia de um exército europeu voltou à mesa de discussões. No entanto, a realidade é complexa. Quem comandaria? Quem pagaria? E isso não enfraqueceria a OTAN, que ainda é a principal garantia de segurança para muitos países, especialmente no leste europeu. Essa dependência militar dos Estados Unidos desafia a própria noção de uma Europa soberana e independente no cenário global. Ao mesmo tempo em que lida com a guerra em sua fronteira, a Europa enfrenta outra crise que vem de dentro: a ascensão da extrema-direita. Em países como Itália, França, Alemanha e Holanda, partidos com discursos nacionalistas, anti-imigração e eurocéticos estão ganhando cada vez mais força. Eles capitalizam o medo, a incerteza econômica e o ressentimento contra as elites de Bruxelas. Para eles, a União Europeia é a culpada por muitos dos problemas: a perda de identidade nacional, a crise migratória e a burocracia excessiva. Esse avanço não é apenas uma mudança política,
é um ataque direto aos valores fundamentais da União, como a solidariedade, a abertura e a cooperação. Cada eleição se torna um referendo sobre o futuro do próprio projeto europeu. E a questão da imigração é o combustível que alimenta grande parte desse fogo. Desde a crise de refugiados de 2015, o tema divide o continente. Países na linha de frente, como Itália e Grécia, se sentem abandonados, sobrecarregados com a chegada de milhares de pessoas que cruzam o Mediterrâneo. Já os países do norte e do leste europeu muitas vezes se recusam a aceitar um sistema de cotas para redistribuir esses imigrantes. O resultado é um impasse constante, com políticas improvisadas e uma sensação de que a Europa perdeu o controle de suas próprias fronteiras. Essa falta de uma política migratória comum e eficaz cria uma divisão amarga entre os membros, tornando a solidariedade uma palavra vazia para muitos. Como se não bastasse, as velhas divisões econômicas persistem. A crise da dívida na zona do euro há mais de uma década já tinha exposto a enorme diferença entre as economias ricas e exportadoras do norte, como a Alemanha, e os países do sul, como Grécia e Espanha, e Portugal, mais endividados. Embora a situação tenha melhorado, a estrutura fundamental não mudou. O norte ainda prega a austeridade fiscal, enquanto o sul clama por mais investimentos e solidariedade. Essa fratura econômica norte-sul contínua, latente e pronta para reaparecer na próxima crise. A criação de uma moeda única sem uma união fiscal e política completa se mostra, cada vez mais, uma aposta arriscada. Então, o que temos é uma tempestade perfeita. De um lado, ameaças externas como a guerra na Ucrânia e a competição com potências como China e Estados Unidos. Do outro, crises internas profundas, as cicatrizes do Brexit, a ascensão do nacionalismo, a divisão sobre migração e as persistentes diferenças econômicas. A União Europeia está sendo puxada em todas as direções. A questão central agora é sobre sua identidade. O que a Europa quer ser? Quer avançar para uma união mais profunda, com mais integração política, fiscal e militar, tornando-se um verdadeiro ator global, autônomo e soberano? Ou vai recuar, devolvendo o poder aos Estados-nação, e se tornar talvez apenas uma grande área de livre comércio? Um conjunto de países tentando sobreviver individualmente em um mundo cada vez mais complexo e multipolar? O futuro da União Europeia não é apenas uma questão para os europeus. Um bloco forte e unido é um pilar de estabilidade para o mundo. Uma Europa fraca e dividida abre espaço para mais instabilidade, mais conflitos e mais incerteza para todos nós. O sonho de paz e união que deu origem a este projeto audacioso está hoje em uma encruzilhada. O caminho que a Europa escolher nos próximos anos irá definir não apenas o seu destino, mas também o equilíbrio de poder global para as próximas gerações. A resposta para a pergunta: a União Europeia vai sobreviver? Está sendo escrita agora, em meio a crises e decisões difíceis, e o mundo inteiro está assistindo. Obrigado por assistir até aqui. Este é um tema complexo e cheio de nuances, e sua opinião é muito importante. O que você acha? A União Europeia conseguirá superar esses desafios e se fortalecer? Ou estamos vendo o início do seu fim? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Se você gostou do vídeo e quer ver mais análises como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!